pais que são acusados de maus tratos podem até ganhar a guarda dessa criança? Confira. Os magistrados são questionados em relação ao benefício da guarda aos pais. Nos últimos dias, 2 casos noticiados nos fizeram refletir sobre o que realmente anda acontecendo no judiciário brasileiro. Samuel é o nome do menino de 6 anos que chora nestas imagens. O vídeo mostra o desespero do menino ao saber que teria que voltar a morar com o pai por uma decisão judicial. Após 5 horas de audiência em Riacho Fundo, no Distrito Federal, um juiz de Brasília, capital federal, determinou que o garoto voltasse para a guarda do pai. A criança passou os últimos 4 meses com a mãe, Rosilene Batista Silva, que disse ter ido buscá-lo depois de ouvir da cunhada que ele sofria maus tratos. Comovidos com o vídeo divulgado nas redes sociais, internautas criaram uma página no Facebook intitulada Ajudem o Samuel, em apoio ao menino. Em Goiânia, outro caso semelhante com desfecho intrigante. No fim do ano passado, o casal Crisli e Marco Aurélio Borba resolveu se separar. A justiça decidiu que a guarda seria compartilhada, mas que o bebê ficaria com a mãe. O pai poderia ver o filho 3 vezes por semana. Porém, em dezembro, o empresário conseguiu nova decisão na justiça. A criança retornou para a casa dos pais dele. O bebê, que foi tirado da mãe nas vésperas do Natal com apenas 5 meses de vida. A mãe, que mora em São Paulo, ainda foi para Goiânia para ver o filho. E há 2 semanas, ela conseguiu revogar a sentença judicial, porém não sabe onde a criança está. A advogada da mãe já tomou providências para que o pai não saia do país com a criança. Mas a polícia de Goiás considera que houve apenas um descumprimento de ordem judicial pelo pai da criança. O que leva o juizado a proferir decisões dessa maneira? Cada vez mais vemos mulheres que sofrem caladas com seus filhos e não podem recorrer por medo de perder a guarda. Como comprovar os maus tratos? Como mudar a situação dessas mães que, por medo da justiça do país, aceitam as imposições e a alienação parental de homens agressivos e ameaçadores? Bom, eu quero dar aqui agora as boas-vindas para os nossos amigos. A gente tem esse quadro já há algum tempo e nós já nos tornamos amigos, né? Eu estou aqui com a doutora Eliana Passarelli, que é promotora de justiça. Verdade. Querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bispa. Você sabe que a casa é sua. Eu adoro vir aqui, obrigada. Eu também gosto muito de recebê-los, doutor Hélio Ferraz, advogado, que tem filhos adotivos, né? Então ele tem também todo um histórico para passar aqui para a gente. E hoje nós estamos também com o doutor Alexandre Bess, que é psicólogo e psicanalista. Quem sabe ele consegue explicar um pouquinho, né, para a gente do que passa. Eu vi que a matéria foi bem focada. Chefe Raimundo também à mesa. Chefe Raimundo, sabe que a gente não abre mão, você aqui no debate à mesa, né? Bom. Chefe Raimundo com o Lejades, né? Que você também pode saborear e pegar as receitas no YouTube. Eu vi que a matéria foi bem focada para mães que de repente precisam deixar seus filhos irem com o pai ou perdem a guarda para esse pai e o pai é agressivo. Mas eu quero ampliar. Existem casos de mães que acabam instruindo o filho para que esse filho fale, não quero ir com você, não gosto de você, tenho medo de você. E até para que essas crianças inventem coisas. Sim, também. E não estejam indo. Eu tenho um outro lado também, a gente está na igreja e a gente vê pais desesperados. Olha, fui acusado de ter, de alguma forma, violentado
ou de ter abuso sexual na minha filha, e é um absurdo. Infelizmente. Olha, eu fui acusado disso, é um absurdo. Como é que faz, gente? Eu quero colocar aqui como a justiça poderia ser mais justa em casos como esses. Bom, é assim, eu acho que a justiça é mais justa primeiro quando a gente lê o processo, né? Fundamental que todo mundo leia os autos. Verdade, né? Verdade, verdade. E de repente, porque quando se trata de uma pessoa famosa, parece que a tendência é privilegiar o outro. Então, existem algumas coisas, Bispa. A primeira delas, que realmente os profissionais do direito leiam os autos. Segundo, que haja, né, uma ética profissional, que às vezes nessa área é muito difícil, porque existem alguns advogados, claro, eu estou dizendo alguns advogados, como alguns promotores, como alguns juízes que levam a coisa primeiro para o lado pessoal, né? E que não pode. A gente é técnico, a gente é profissional. Como faz quando alguém cai na mão de um advogado, de um juiz assim? É complicado. É muito complicado. Então, quer dizer, óbvio, eu não estou dizendo que sejam. Eu estou dizendo de uma pequena, mínima parte. Mas está dizendo que existe. Existe, sem dúvida alguma existe, né? Em todos os campos. Em todos os campos, claro. E eu acho fundamental que haja um corpo técnico muito sério e muito comprometido. O que é o corpo técnico? São os psicólogos, são os assistentes sociais, são pessoas que podem avaliar o ambiente onde a criança está, a forma que ela vem sendo tratada. E eu já vim aqui e já falei isso uma vez. Eu considero que a maior coisa que se pode fazer para um filho, e o doutor vai concordar comigo, é exatamente uma separação saudável. Eu sou separada. Já concordei. Não, eu sou separada há quase 25 anos. Meus filhos são adultos, enfim, uma filha de 35, um filho de 33. Nós nunca tivemos problema de relacionamento. Nós nunca tivemos que pôr no papel o dia que você vai ver seu filho ou o dia Você que acha você que vai verá. mais da saúde da mulher ou do homem? Do casal. Do casal. Do casal. E hoje em Bom dia, senso, né? hoje em dia a gente não pode também dizer que não é legal a participação do pai na educação do filho como era antigamente, lá atrás. Né? A mãe fica com a guarda, o pai só visita a cada 15 dias, ou vice-versa. Hoje a coisa tem que ser compartilhada, nós estamos num outro mundo, uma outra realidade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a justiça não se encaminhou para isso, não. Nessa situação de casais que moram em cidades separadas, como seria, né? Porque não dá para estar de 15 em 15 de... Bom, eu vou dizer como promotora, só depois você conta como advogada. É assim, não dá para dividir a criança. Os pais é que devem se dividir no seu dia a dia. O problema dos pais, não o problema da criança. A criança tem o direito ao convívio, tanto com o pai quanto com a mãe. Então, na realidade, quando há a necessidade de mudança de domicílio, tá? Então, por exemplo, iniciou-se a separação e em um primeiro momento permanecem no mesmo município, a lei prevê que, para que haja essa alteração de domicílio, né, tenha que ser justificada e contar com a anuência do genitor que permanecerá. Então, há necessidade dessa concordância. Até para o outro mudar. Até para que o outro mude, exatamente. Agora, se já é uma situação consolidada, então, quando se separaram, já existia essa situação, antes de uma regulamentação de guarda, aí vai do bom senso. Em geral, eu tenho casos em meu escritório de casais que residem em estados diferentes e que se organizam. Então, ou a criança vai a cada 15 dias, ou o pai ou a mãe se deslocam a cada 15 dias para encontrar a criança. Então, eu acho que hoje em dia, com o mundo digital, a gente tem essa vantagem também. Não necessariamente a gente tem que estar no mesmo teto, no mesmo bairro, tão próximos, para se fazer presente na educação. A doutora até tem condições de aprofundar muito mais isso do que eu. Mas é bem como a doutora colocou, eu acho que a questão é uma separação saudável em que o casal reconheça que existem defeitos e qualidades um no outro, é importante. Porque o que a gente infelizmente mais vê nos processos, né, doutora, é casais se digladiando uma guerra e demonstrando... pessoal, né? Não, o que a gente como... mais vê nos processos é assim, não estamos nem aí para a criança. É isso mesmo. Sim. Estamos usando essa criança como massa de manobra Pra para atingir. alcançar, Objeto de vingança. Para atingir. né? Para atingir, para explorar, ou para me vingar, É isso ou mesmo.
ou para te ferir, te machucar, enfim. É isso mesmo. O promotor, nesse caso envolvendo a criança, ele pode, de alguma forma, interferir a favor do injustiçado. Por exemplo, tem um caso na igreja, que não me lembrando agora, ele separou e a moça foi para Recife, se não me engano, algum lugar assim, no norte. E, bom, a visita foi feita, combinaram uma vez por mês. Ele foi até lá, mas foi com a atual esposa, que já está com outro filho. E chegando lá, depois da primeira visita, ela entrou e falou, olha, ele teve abuso sexual de uma criança de 2 anos. E ele foi impedido de ver a criança, sei lá quanto tempo. Agora, há pouco tempo, acho que 2 ou 3 anos, sem ver. Como é que faz? Então, a senhora perguntou do promotor. A senhora perguntou do promotor. O promotor deve intervir, e deve intervir de maneira rigorosa, para os dois lados. Quer dizer, o que significa o bem-estar da criança? Qual é o bem-estar da criança? Né? Então, essa coisa de abuso sexual também é muito comum. Vira e mexe, o pai abusa sexualmente da criança. O pai abusa sexualmente da criança, é afastado. Bom, enfim, claro que nós temos casos graves de abuso sexual. Mas abusa mesmo ou é uma queixa comum? É uma queixa comum. Então, quer dizer, é uma queixa comum. É uma queixa comum. Existem estudos que apontam que terceira ou quarta maior índice de denúncia de mães em relação aos pais está relacionado à questão da violência sexual. Porque sempre ganha? Na verdade, essa queixa ganha? Na verdade é que a gente toma uma medida liminar. Exatamente. A gente você toma um se espanto assusta e se segura na hora. E imediatamente intervém. Então, muitas das vezes é o chocar dentro do processo para provocar interrupção imediata. Porque o promotor e o juiz não têm alternativa. Diante de uma grave denúncia nesse sentido, ele não pode permitir. Até porque, além de significar toda a questão da importância desse crime, dessa violência sexual, que é o assassinato da alma, né? É o grande homicídio da alma dessas crianças, a gente não pode perder de vista que ele tem a responsabilidade funcional. Pode ser que seja. Exatamente. Na e o hipótese promotor de pode e o ser que seja, juiz... então tem que intervir imediatamente. Mas e daí? E depois? Se comprovou que é mentirosa a acusação, isso caracteriza alienação parental. E aí entra o grande avanço, inclusive nós viemos, acredito que foi o primeiro programa que eu fiz com a doutora Aí é crime, Eliane. qual é a punição? Pode ir desde a inversão da guarda, desculpa, até a perda do poder familiar, da instituição do poder familiar. Poder. Perde o pato-poder, não vai ver nunca mais. Não. Também. Responde a demonstração caluniosa. Obrigado pela oportunidade. Bom dia. Como é que é? O que faz uma pessoa pegar o seu filho e usá-lo dessa maneira, desprezando que ele é uma pessoa? Eu vou tentar... Que ele é um ser humano. Eu vou tentar falar muito sucintamente, porque dá pra gente ficar aqui até amanhã do ponto de vista da psicologia, tá? Claro que a psicologia não tem os elementos do direito, a gente trata de outras coisas, evidentemente. Quando a gente você tem 3 estudos... Só te interrompendo, uma coisa importantíssima. A psicologia ajuda o judiciário, ajuda o promotor de justiça, óbvio. E é o corpo técnico da gente. Sei. Sem a psicologia a gente não faz nada. Isso. Existe apenas 3 estruturas mentais, não existe uma 4ª estrutura mental. Neurose, psicose e perversão. Claro que cada uma delas abre uma chave e vai mil... Dentro das enfermidades, Isso, né? Exatamente, das enfermidades mentais. Então, neurose, psicose e perversão. Tudo aquilo que é perversão é ato de psicopatia com requintes de sexualidade. Pedofilia entra aí. A psicologia e a psiquiatria moderna hoje entendem de que um pedófilo ou um estuprador normal de uma pessoa adulta não tem retrocesso. A tara sexual é uma patologia instalada no cérebro de ordem psiquiátrica, ou seja, de ordem orgânica e não psicológica. Quando você tem um trauma psicológico, qualquer doença, ansiedade, tensão, insônia, angústia, que é a reverberação física da ansiedade, tudo isso volta, é tratável e curado. Passou daí, não há. E não há migração entre as instâncias mentais. Muito bem. Um cara desse, se ele for realmente um cara pedófilo, ele vai dar vazão à sua patologia sexual, né? O seu desenvolvimento psicossexual foi danificado em algum momento ali da sua infância. Ele pode ser um pedófilo que atinja o filho ou não atinge o filho, atinge outra pessoa. Mas muito bem. Mas o que acontece? Existem testes psicológicos e teste psicológico
não falha. É só o psicólogo que pode fazer, nem o psiquiatra pode. É instrumento único e exclusivamente do psicólogo. Você tem testes aí para Não aplicar... pode existir, por exemplo, um pai ou uma mãe que treine sobre Não existe. sobre ameaça Não tem. o seu filho. Isso existe, eu entendi outra coisa, desculpa. A mãe pode sim induzir a criança, olha, você vai fazer isso. Sob ameaça, pode. você vai falar Ou que não. que você não quer ir Isso. na casa do seu pai. Ou pode ainda, vamos fazer um joguinho com seu pai? Isso. Tá? Existem outras maneiras do approaching aí, de se aproximar. Você não precisa necessariamente Olha, ele da gosta violência. de você. Exato. Olha, ele gosta, mas Que é alienação parental. Exatamente. Aí o que acontece, Bispo? Veja, você tem testes rigorosos que são aplicados em crianças e a criança vai denunciar, ela vai pôr no teste, porque é teste projetivo. O que é teste projetivo? Você retira do conteúdo cerebral inconsciente aquilo que está ali falando a verdade ou não e você põe no papel. Não adianta você botar o xizinho aqui, vou botar aqui, não, vou botar aqui. Pega do mesmo jeito. Teste psicológico não falha e mostra tanto as atitudes do pai quanto as atitudes da mãe. Porque o pai também pode falar, olha, se você não falar se você não falar que você quer ficar comigo, por exemplo, aquela criança que a gente viu chorando, pode ser uma criança que sofreu uma ameaça pela parte da mãe? Pode pra ser dizer, tudo, olha, né? se você chegar lá e falar, essa é a e não grande falar dificuldade que você quer voltar, quando você voltar, eu tô morta. Por exemplo, tô aqui. Essa é a Pode grande sim. dificuldade de atuar nessa área de Que não família. pode a gente generalizar. Exatamente. Cada caso eu acho que tem que ser visto isoladamente. Nesse caso específico, desculpe interromper, mas é que todo dia todo mundo me pergunta a esse respeito. Me parece que essa senhora, ela foi mal orientada, porque ela tirou da guarda do pai. Juridicamente? Não. Espontaneamente, ela passou a mão na criança e foi embora. Aí tem que voltar pro pai. Por mais que a gente se comova vendo a criança chorar, e até vendo que pode ser uma coisa muito sincera, nesse momento não tem como, porque ela violou uma norma que já estava especificada. Em um primeiro momento... Porque essa imagem choca a gente. Choca né? muito. Sim. E as notícias que a gente vê, de às vezes uma criança ir para casa do pai, e o pai com a atual companheira dele, espancam a criança, até Que matam, também é né, real. gente? Que também Porque, na é real. verdade, Teve um caso, a atuação... eu participei do caso. É. Do Nardoni, você tá falando? É. Participei do caso. A atuação, Bispa, efetiva em relação à questão do direito de família, do direito de infância, ela é muito complexa justamente por conta disso. Porque da mesma forma que a gente tem uma situação de um sofrimento que comove, ao mesmo tempo a gente tem que entender o que existe por trás desse sofrimento. Se existe um direito, se existe uma justificativa, às vezes... Se existe uma ameaça. Exatamente. Se existe uma coação. Dá para perceber isso? Dá. Agora, a psicologia ela trabalha com o quê? Com representação. Não interessa só o diálogo, não interessa as atitudes. O que significa esse pai maltratar o seu próprio filho, ou essa mãe maltratar o próprio filho, ou afastar desse pai? Ou ameaçar. O ódio, ou ameaçar, que seja. Tipo assim, se você for... você está vindo? Olha, por exemplo, eu vou inventar uma história aqui. Olha, você está vindo, eu fui para o hospital. Por Isso. exemplo, se você for, você é o culpado de eu ir para o hospital. Aí é chantagem emocional. Imagina o desespero Chantagem dessa emocional. criança. E eu Meu tive- Deus, a Não, minha que é mãe... criança, né? Porque quem é adulto sabe que não Claro, vai acontecer nada, óbvio, vai lá, então óbvio. vai para o hospital que eu estou saindo. Alguns adultos até fazem, mas não é o caso aqui. Exatamente. Eu Paixão. tive Criança, uma situação, como o doutor colocou, que era justamente a alienação parental vindo por um outro lado. Vamos brincar com o papai. Vamos contar para o juiz que o papai fez Isso. outra coisa. Ele não ameaça, então, não ele faz um joguinho e a criança necessariamente entra. ele vai com a violência. Ele pode ir falando, é uma brincadeirinha com o papai, mas não conta para ele. E faça dessa forma, pode acontecer. Eu não sei como é que Então funciona. faça uma brincadeirinha com a mamãe. Né? A gente tem essa questão para os dois lados. Infelizmente, o que a gente percebe quando existe essa situação de separação, muitas das vezes as crianças deixam de ser o foco da proteção integral e se transformam em armas, Instrumento poderoso, instrumentos, né? exatamente, Tanques de guerra. das partes. E eu E vou... o que eu estou criando através disso? Porque eu estou Você está modelando uma criança que é muito usando, complicada. manipulando, eu estou informando, eu estou criando alguém. Que ser humano é esse que vai sair dessa situação? Uma pessoa muito complicada, com sérios transtornos mentais e psicológicos e de ansiedade. Vai embora a lista. Desculpa, a senhora ia falar. Não, eu ia... Ia perguntar, Não, desculpa. eu ia perguntar exatamente
né, para o doutor, exatamente isso, né? Que a gente pode esperar no futuro? Então, Porque... aí é que está o problema. Uma criança que eu treino mentir. Exatamente. Uma criança que eu manipulo emocionalmente. Dependendo da idade. Consegue, você molda o comportamento dessa criança e aí é aí que você induz ela pelo meio ambiental a personalidade, porque a personalidade, a formação da personalidade se dá desde o feto até os 6, 7 anos de idade. Ela pode ser adquirida justamente nesse processo de criação, que não tem nada a ver com educação. Educação a gente saber aqui comer, conversar e tal. Respeitar a opinião do outro, mesmo que não seja a sua, sem brigar, igual os políticos fazem. Enfim. É horrível. Não, para. Calma, volta. Vamos voltar para a terra. Se a gente for pra essa área... Não dá. Aí, eu só quis dar um exemplo. E aí você tem um outro tipo que molda o caráter, que é o quê? É o temperamento. O temperamento é diferente da formação da personalidade. Compõe a personalidade, mas ele é herdado via DNA. Aí quando você nasce com algumas coisas. E é muito interessante também... Quer dizer que pode ser ativado o lado ruim dessa criança. Naquele caso lá do Nardoni, o que aconteceu? Né? Ali eu acho que foi... Eu acho, né? Eu não estou falando nem provando nada. Senão eu estou processado, vou ter que chamar ela aqui para defender ela, enfim. Meu Deus! Eu acho o seguinte, existe uma terminologia em psicologia que chama folie à deux, tá? Não falo francês. Folie à deux, loucura a dois. É quando um indivíduo se une a uma outra indivídua, ou vice-versa, pode ser homem, que seja louco, a mulher, enfim. E aí vão fazer alguma coisa. Esse cara, uma suscetibilidade emocional e por até um transtorno de carência, ter uma personalidade mais fraca, menos estruturada, ele aceita. É o que eu acho que acreditou lá. Que aconteceu lá, o que eu acredito. Espiritualmente eu chamo da má companhia. Sim, pode ser também, má companhia, claro. o que é? É aquela que realça o que é de ruim. Sim. Faz sentido. Os teus desejos, os teus impulsos. Então, ela te dá apoio para isso, ao invés de... Então, você não se sente assim, tão mal de ser... de pensar aquela crueldade, de desejar aquela tirania, porque ela te dá um apoio emocional. Enfim, com um grande agravante, Bispa, que a criança não tem o filtro. Então, efetivamente, se a criança é incentivada a atos de perversidade, ela vai assimilar essa perversividade. Bom, queridos, eu quero colocar um caso aqui na mesa. Foram casados, engravidou, teve filho, mas o marido continua dependente químico. Aí vai na porta da casa da ex-esposa, e a esposa tem uma condição financeira melhor e ele pior. Mas só que ele tem que pagar uma pensão. E vai completamente alterado e fala: eu vou ficar com essa guarda e você que vai ter que pagar pensão para mim. Tipo dessas coisas. Aí ela fala assim, aí ele chega alterado, ela fala: não vou te dar. Ele pega documento, começa a criar um direito e fala: olha, tá vendo? Eu fui 5 vezes... 3 vezes, sei lá quantas. E não permitiu que eu visitasse. A alienação parental. E aí vem... a guarda passa para ele, por exemplo. E aí, como é que fica? E aí ele fala: tá vendo? Não te falei que eu ia conseguir voltar. E agora ela paga pensão pro filho ficar com uma pessoa que é dependente química. Então, Bispa, aí é que entra o lado que eu acho muito importante da justiça. Primeiro, ler tudo que está lá, né? Tudo que está escrito. Segundo, há algumas pessoas que erram ao escolher os seus patronos. Erram e erram feio. Sem dúvida. Eu posso falar porque eu não sou advogada. Tá. Né? O que acontece? As pessoas não se antecipam à desgraça do processo. Porque ela poderia ter se antecipado judicialmente, não permitindo que ele fosse à porta da casa dela. Contando para o juiz isso que ela vem sofrendo antes de mudar a guarda. Se essa informação viesse antes da inversão da guarda, pedindo justamente, existem N mecanismos jurídicos para proteger. Então a gente tem o visitário do Tatuapé, que é um local onde as crianças recebem visitas dos seus pais ou das suas mães que podem oferecer algum tipo de risco. É um local monitorado por assistentes sociais, psicólogos, etc. Você tem a própria substituição do direito de visita, o próprio impedimento ao direito de visita, justamente por conta desses momentos intempestivos que essa pessoa tem. Então, assim, quando não há o bom senso,
O que se deve fazer é se precaver. Como? Isso. Procurando Judicialmente. efetivamente medidas que tragam essa proteção. E Pra isso se tem não advogado. aconteceu, Se não aconteceu, aí inverte o ônus da prova. Aí é a mãe que vai ter que provar Que ele fez ela é isso. uma boa cidadã e que ele que é o crápula da história, que ele a manipulou. Aliás, a senhora tocou num ponto muito importante, continuando com esse assunto, continuando com esse caso especificamente, que é muito claro, né? Que a coisa do não receber dinheiro e passar a criança a ser um objeto financeiro. É muito comum. Então, pois, nesse caso, É melhor não trabalhar e receber pensão. de repente... O velho golpe da barriga. Não, mas foi exatamente alguns casos. assim, o que esse pai está fazendo. porque Exatamente. Ele não está trabalhando, não se alimenta da pensão. Da pensão. A criança se torna um instrumento financeiro. Só que E não aí tem entra como num segundo provar problema. que a criança é esse instrumento. Aí entra no segundo problema, Bispo, porque a pensão, ela se destina exclusivamente às despesas com o menor. Ah, e ele até tem aí que prestar morreu o contas. Nero, né? Não, ele tem que prestar contas. Aí o quê? Ao dever de prestação. de Nero, sabe Nero? Ah, Nero, tá, não, tinha Que escutado. morreu, aquele imperador de romano. Roma, tá. Desculpa, eu não ouvi. Há necessidade da prestação de contas. E no momento da prestação de contas, quando se constata que, na verdade, o dinheiro que deveria ser destinado à criança é utilizado pela esposa, pelo pai, pelo outro filho... De qualquer forma. Aí há necessidade de devolução desses valores e caracteriza, inclusive, um crime patrimonial contra a criança. Só De tirar uma dúvida. apropriação indébita. A lei não titularidade especifica, do no Ministério caso de Público. pensão... Então aí precisaria entrar com esse mostrar os tipo gastos. de prestação Pedido de de prestação contas. de contas. Pode existir isso mensal? O juiz que determina. Mensal, trimestral, vai ter que comprovar. Aliás, na separação do casal, não digo nem na separação, Na fixação, né? na fixação da guarda, já pode ficar determinado que o titular da pensão De quando em quando tem que prestar conta. vai prestar conta. Sabe o que acontece? Eu acho que antes de tudo isso, Bispo, que é muito importante a gente estar falando aqui, já tem um problema que você vai muito bem lendo meus 3 livros da trilogia, que tá aí, que eu fiz uma trilogia de amor muito legal, explicando por que os casamentos não se dão, por que as pessoas casam. Mas tem um romance maravilhoso, eu não vou contar porque vai fugir do tema aqui. E eu fiz várias lâminas mentais explicando os tipos de personalidade que existe, tem filmes, tem novelas, aí eu sou um noveleiro assumidíssimo, mas tem muito filme, tem muita novela para que a pessoa possa ali se ver. Quando a pessoa é agressiva, ela já dá indícios da agressividade. Primeiro jantar que a pessoa... legal. Conheci a Bispa Sônia solteira, vou na casa dela namorar, à noite eu pego para jantar. Desculpa ter usado o exemplo. Chega lá, eu já tenho um surto no restaurante. O garçom demorou para trazer o suco de uva, o vinho, não importa. O cara já vai começar assim. Digamos que é uma outra Bispa Sônia aqui, Tá bom, é isso. desesperada para casar. Isso, exato. Aí ela sai com esse cara. porque- Não, ela sai com esse cara à Esse é o noite. problema. Nós somos mulheres, é o que a Exato. gente mais trata. Então- A pessoa chega para mim, como bispo, olha, eu tenho certeza, ora por mim. Você vê que assim, o cara, Não vai dar inclusive, está certo. babando. É. Não é que só falta babar, ele inclusive está babando. Não, pode acontecer, mas o problema não é que, mesmo tendo amor, o amor, ele não ele não consegue vencer Algumas coisas, as mazelas lógico, emocionais que a lógico. gente tem, né? Quer dizer, há sinais. Sim, há sinais. E aí, para que ela vai casar com esse cara violento? Eu falo muito em programa de TV. Personalidade violenta, personalidade possessiva e personalidade ciumenta, inclusive todas elas estão no CID-10 e no DSM-4, DSM-5, como cada um tem o seu número, acho que o ciúme é 88.8, se eu estou errado, desculpe. É uma bomba atômica psicológica, é aí que tem o crime passional. Quem ama não Algum mata. dia E vai aí estragar, que entra vai o grande estourar. problema. Se você tiver essas Porque 3 concepções no momento juntas, do relacionamento, história. é a melhor pessoa do mundo. No momento da separação, é um crápula, E- é exato. uma pessoa que não presta, E às que vezes não vale o chão que e às pisa. vezes já está sendo manipulada, quando a pessoa é fraca, por terceira pessoa que Exatamente. está lá atrás. Exatamente. E o limite baixo, a Exatamente. frustração, isso está muito claro em Freud. E assim, não é algo contemporâneo, Bispa. Rui Não é. Barbosa, num dos maiores textos dele, mais conhecidos, chamado Oração aos Moços, ele fala que o juiz ele não pode perder nunca de vista a presunção de inocência. Ele deixa isso muito claro. Ele diz que o juiz não pode se esquecer, quanto mais grave a alegação, maior há de ser a presunção de inocência. Porque se eu chegar aqui, não conheço o doutor, nós conhecemos hoje, se eu chegar aqui e falar, o doutor é pedófilo, todo mundo vai olhar e vai ficar assustado e vai falar, nossa, que absurdo. Se eu virasse e falasse assim, o doutor me empurrou na entrada, é algo muito menos grave. A pessoa vai olhar e falar assim, às vezes ele está num mau dia.
Então, assim, o grave da ameaça faz com que as pessoas automaticamente rejeitem, Brequem. tenham repulsa. E essa rejeição e essa Porque repulsa... ninguém ia falar que o outro é pedófilo. A gente às vezes Exato, fala pelo pelo bom amor de senso. Deus, Não, não, pelo amor de Deus, não. tô falando. Ninguém iria acusar uma pessoa de ser pedófilo se realmente não fosse. Sim. Pelo amor de Deus, como é que a pessoa Então, chega assim, a não não gostei de ser você, que- tô te xingando disso. A não ser que seja uma pessoa que eu tenha efetivamente a intenção de prejudicar. Que é a questão do inimigo capital, né? É aquela pessoa que você tem um ódio mortal e que você, independente das consequências, Isso quer está no meu livro de prejudicar. inveja, o que ele está falando. E efetivamente essa intenção de prejudicar causa num primeiro momento para o juiz uma primeira decisão. Eu sou um juiz, estou sentado no meu gabinete, chega uma petição dizendo: este pai ou esta mãe abusa sexualmente desta criança. Qual que é a minha atitude? Ou eu simplesmente falo: não posso me esquecer que pode não ser nada, e mando um estudo psicossocial, e corro o risco de acontecer o que aconteceu com aquele menino no sul que pediu o socorro de um E juiz ninguém e morreu. acudiu. Eu fui em vários Exato. programas De falar três que a criança crianças tem que ser aqui, aquelas três Exatamente. crianças que foram mortas também. Exatamente, apauladas. exatamente. É um risco. Ou então, Não dá pra complicado. correr. Não dá pra correr. ou então eu vou me precaver e vou determinar o acolhimento imediato dessa criança. Sendo que Bispa, o abrigo não é lugar eu pra sempre criança falo ficar. que toda queixa de criança tem que ser escutada. Porque ela pode estar ali falando a verdade, como pode também não estar. Mas vamos Como pode ser um monstrinho. Então, também. em cima vamos disso... dar o... Não Mas é, em às vezes, cima porque é uma disso- criança que, de repente, também não possa ser Por isso uma os criança... testes, desvio, Mas em Exato, cima por isso os disso, testes nós psicológicos damos uma com um bom arma... acompanhamento. Mas em cima disso, nós damos uma arma extremamente forte para advogados, promotores inescrupulosos. Pessoas que queiram provocar uma situação de um rompimento, de uma cessação de um convívio e etc., que a qualquer momento simplesmente entram com uma denúncia. Olha, A criança me disse. Eu atuei durante muito tempo num fórum onde a elite paulista está lá. E eu atuei na área criminal. Então, assim, as brigas entre casais são coisas Homéricas, ou horrorosas. homéricas, Não, mas, homéricas. no fundo, você sempre vê um pano de fundo que se chama dinheiro. É fatal. E grandes advogados, grandes escritórios, né? Em grandes pessoas. Muitas vezes tentando Olha, até... coisa pequena, às vezes, é o escrúpulo. Não, e tentando das até considerar as partes, né? Fazer com que elas cheguem a um consenso, porque aí dá crime de desobediência, dá crime de abuso, uma série de crimes. O que acontece? Ninguém consegue, porque as pessoas são loucas. Meu Deus. As pessoas são absolutamente loucas. Eu poderia citar aqui N famosos que passaram por lá. Meu Deus. E que Ela você tem razão. olha, você fala assim, nossa, essa pessoa é tão legal na televisão, né? Quando você vê, você fala... Primeira É um baita de um audiência, louco, né? primeira audiência de infância que eu fiz, recém-formado, e eu estava, na verdade, no fórum Tá. e fui convidado pelo juiz porque o defensor Não tinha, apareceu. não tinha aparecido, eu fui acompanhar para assistir realmente as partes e tentar chegar num consenso. Era um processo de família, uma separação. Em determinado momento da separação, os pais tiveram a brilhante ideia de levar os filhos na audiência. E era uma menina de 12 anos e um menino de 9 anos. E no meio da audiência, o pai virou e falou assim: eu quero ficar com a guarda do menino e eu não quero a menina. Meu Na Deus. frente disso. Isso acontece super. E a mãe virou e falou assim: não, Super. eu quero o menino e eu não quero a menina. Que isso? Ninguém Os dois queria falaram, menina? Os dois falaram. Então, assim, nenhum dos dois queria. Porque, na verdade, assim, eu até quero a menina, mas ele quer, então eu também não quero. Isso. Eu não quero que ele queira, porque eu quero tirar tudo dele. É bem isso Porque eu mesmo. tô com o meu ego ferido, E não eu tô com o meu interessa coração a menina machucado. que tá ouvindo Exatamente, pois que é. ninguém me quer. Pois é, Gente, pois é. eu E aí, preciso encerrar. Infelizmente. Porque, pois é, e não só a conversa é longa, Muito. mas eu queria, assim, as considerações finais, se vocês pudessem dar, dentro da experiência de cada um conselho, uma dica, alguma coisa, deixar aqui. Bom, se conscientizar em primeiro lugar que a criança não tem nada a ver com o rompimento do casal. Particularmente, eu, Alexandre, não gosto de separação. Eu acho uma coisa muito séria. Mas isso é uma opinião minha, não é a opinião da psicologia. Sou eu que estou falando agora. Então, preste atenção no seu companheiro, preste atenção na sua companheira. O que levou você a casar com ela? Foi paixão? Porque você pode casar na paixão. A paixão, bispa, ela consegue aniquilar todos os nossos dados sensoriais. Todos. Você perde o tato, você perde a visão, você faz loucuras. Mas esse é o mecanismo da paixão.
Essa paixão pode acabar e virar um amor, ou ela pode ter mais um ciclo de 6 meses a 2 anos. Isso é comprovado cientificamente. Muito bem. Então, casou por quê? Casou porque era uma moça que te dava atração física? Você pode casar por esse lado também. Ou é pelo amor? Então, preste atenção no que casou, mas principalmente preste atenção na índole desse cara. Ou na índole da sua ex-mulher ou futura Que também ex-mulher. tem aquelas que casam Exatamente. só para ter uma barriga mesmo e acabou. Claro, claro. Presta atenção nisso para quê? Para você não estar aqui. Mais um caso que a gente vai estar comentando, porque aí envolve... É doído, é muito doído. O que eu posso garantir para a senhora, assim, eu tenho 17 anos de especialização em relacionamento. Qualquer separação, mesmo quando necessária, causa uma cicatriz interna para sempre. Então, vamos prestar atenção com quem se casou. Se você se arrependeu, que se arrependa antes da hora do matrimônio e aborta aquele matrimônio antes dele se concretizar. Acho que é a melhor dica que eu posso dar aqui, para que as crianças também não sofram com esse erro dos Obrigada, pais. doutor Alexandre. Bispa, eu que agradeço. Obrigado. Doutor Hélio. A principal dica que eu posso dar, Bispa, é relacionada principalmente à minha área de atuação, a advocacia, é desconfie do profissional técnico, advogado, que se coloque ao seu lado para retirar tudo que a outra parte tem. A postura de qualquer profissional do direito, enquanto técnico, tem que ser não conciliatória, não necessariamente conciliatória, mas tem que ser pautada em critérios éticos. Aquele advogado que te orienta, olha, não entrega, mas vai na delegacia e fala que ele estava alcoolizado. Quando ele não estava alcoolizado, não é um profissional íntegro. Não tem que te Você representar. está fazendo isso com o outro? Exatamente. Por que não faria Por que com não você? faria com você? Exatamente. E, infelizmente, a gente sabe que existem muitos profissionais que não se pautam pela ética. Só um adendo final, só demonstrando a que ponto a gente consegue chegar quando não há integridade entre os profissionais que atuam dentro de um processo. Há menos de uma semana atrás, uma criança de 3 anos, órfã do pai e da mãe, falecidos em decorrência um de um acidente, um de uma doença, fora retirado da casa da tia, onde ele vive desde que nasceu, porque um profissional, um advogado, mentiu para um juiz, dizendo que ele morava com os avós. E conseguiu uma decisão liminar para que se mantivesse uma situação que ele construiu enquanto um teatro. Isso foi comprovado, esse profissional será representado no Tribunal de Ética da OAB e vai responder pela sua atitude. Então, assim... Ao menos, né? Muitas das vezes, quando você procura um profissional que não atende pela questão ética, você acaba tendo o seu direito prejudicado. Porque ainda que esses avós pudessem pleitear essa guarda ou essa tutela, hoje eles não podem mais. Não podem mais. Não podem, porque infelizmente o advogado escolheu o caminho da mentira. E como que o juiz vai saber se foram os avós ou se foi o advogado? Não tem como. Então, efetivamente, hoje eles estão prejudicados pela Cuidado escolha. com a orientação que você Exatamente. está recebendo, porque pode te ser benéfica num primeiro momento, mas num segundo momento. Que não se sustenta. Doutora Passarelli. Olha, eu vou ser bem rápida. É assim, quando você for pleitear, né, enfim, se separar e pleitear a guarda do seu filho, veja bem se você tem condições de cuidar. Né, e não torne essa criança um instrumento. É fundamental, a criança não é instrumento. A criança é um ser humano e merece todo o nosso respeito. É sua continuação. E vai crescer. E nós não sabemos de que forma crescerá. Eu quero colocar para você que você pode ter as atitudes que você quiser. As mais hediondas, você pode ter as mais terríveis, as mais manipuladoras, mas você não vai escolher o que você vai colher. É isso mesmo. Exatamente. Então, pense bem, porque aquilo que você está fazendo com o teu filho, aquilo que você está fazendo com uma outra pessoa que também tem uma ligação emocional, sob o pretexto que for, de uma forma ou de outra, você vai colher. A conta chega. Diga, você vai colher do fruto das suas ações. É verdade. Não se deixe entorpecer por sentimento nenhum, seja de vingança, seja de um ganho material, seja daquele que for. Tome cuidado e, se possível, busque o bem dessa criança, que já é vítima de um desencontro. É verdade. É o que eu gostaria, que cada um olhasse e falasse, já não foi bom para mim. Não tem por que ser ruim para a criança. Por que eu vou ser pior ainda para ele?
Porque o único que fica com o casamento é a criança. É verdade. Não existe ex-pai, não existe Não, ex-mãe. é um amor incondicional. É uma judiação. Queridos, muito obrigada. Obrigado, Que Bispo. Deus os Parabéns pelo abençoe. programa. Que guarde os Obrigado. lares, as Amém. casas, Glória a as famílias, Amém. os filhos, em nome de Jesus. E a tua também, em nome de Jesus. A gente vai para um pequeno break e já volta.